Desde 1992, o Cartoon Network é um dos canais infantis mais adorados e lembrados por todos nós, com desenhos clássicos extremamente criativos e personagens únicos que são difíceis de tirar da memória, além de ter tido um rival à altura para disputar e conseguir audiência, e descansar em paz Nick, Disney Channel e o Disney XD. Porém, a Cartoon teve muito mais conteúdo além de desenhos, e a prova disso são eventos e especiais que apareciam durante a programação, como disputas de vários desenhos para ver quem iria ganhar a grade de programação só dela, que era o Votatoon. Um desses eventos que tinham na Cartoon era o chamado Copa Toon, que aparecia durante a programação do canal, numa época em que o futebol ainda estava em alta e que não era comprado pela seleção para que ela ganhe a Copa, se é que vocês me entendem. E é disso que falaremos no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Opa, tudo bem? O Cartoon Network surgiu na América Latina em 1993, um ano depois da inauguração do canal lá nos Estados Unidos. O canal surgiu da compra da biblioteca da MGM e outras produtoras por Ted Turner em 1986, o que também deu na criação da Turner Network Television, atualmente conhecida apenas por TNT. O Cartoon Network iniciou suas operações exibindo desenhos clássicos de grandes produtoras como Hanna-Barbera, Ruby Spears e Warner Bros., e iniciou seus próprios desenhos logo depois de seu início. Mas agora, vamos para 1998, mais um ano de Copa do Mundo, que naquele ano aconteceu na França. Futebol estava bem popular naquele ano, e o Cartoon, aproveitando esse hype, promoveu um concurso chamado Grande Concurso Seleção de Tons 98, que sortearia 50 bolas de futebol temáticas do canal. Eles também transmitiram vinhetas, onde era apresentada a Seleção Nacional de Toons 98, que era formada por vários personagens do Cartoon Network. Ei, você bate na bola com estilo, se posiciona bem em campo ou é rápido no ataque? Então pode ser que você tenha o que é preciso para ganhar uma das 50 camisetas originais da Seleção Nacional de Toons 98 e uma bola de futebol sensacional do Cartoon Network. Tudo que você tem a fazer é participar do concurso Seleção de Toons 98. Não fique aí parado, vá correndo buscar papel e lápis porque voltaremos já já com o endereço para você enviar a sua carta e ser um vencedor. Patrocínio Futebol Clube Gulli. No ano seguinte, aconteceu a Copa Toon América, que foi uma maratona de desenhos realizada para coincidir com a Copa América, daquele mesmo ano que ocorreu no Paraguai, e terminou com o 6º título brasileiro. Até hoje, não se sabe se o evento foi transmitido no Brasil. A Copa Toon, que já conhecemos e que tem até hoje, começou em 2000, com curtas animados de 2 minutos, onde personagens dos desenhos do canal na época cantavam o hino da seleção do canal. Também tivemos um episódio especial de Space Ghost de Costa a Costa, com duração de 19 minutos, com a temática de futebol, onde o Space Ghost e o Breck entrevistam astros do Cartoon Network. Infelizmente, não achamos uma versão em português brasileiro, porém, achamos a versão em espanhol, e aqui está um trecho dela. Estás viendo una épica visualmente deslumbrante, llena de emoción. Copa Toon, y solo por Cartoon Network. Es la época del año que más me gusta. Hombre contra máquina. Cuando un giro de la bola puede determinar el campeón. Em 2001, tivemos outro episódio especial de Space Ghost de Costa a Costa, só que dessa vez o Space Ghost aparece entrevistando o rei do futebol, Pelé. Essa entrevista atualmente está parcialmente perdida, tendo somente uma vinheta e uma pequena cena postada no Twitter pelo usuário Fábio Marquezini, que aparentemente conseguiu gravar o episódio diretamente da TV. Pelé na Copa Toon, hoje às 6 da tarde no Cartoon Network. Em 2002, a Copa Toon foi muito mais ambiciosa. Além do canal, o site do Cartoon Network também foi muito utilizado no evento, onde eram noticiados os vencedores das partidas de futebol, e também foram feitos vários jogos temáticos da Copa Toon, como por exemplo, um jogo onde o jogador podia bater faltas com personagens do canal servindo de goleiros. Também aconteceu um sorteio, onde os prêmios eram televisões, computadores, um PlayStation 2, que era o que todo mundo queria no Bom Dia e Companhia no SBT. Quem aí não se lembra da tão famosa roleta do PlayStation? Continuando, tinha também um jogo FIFA e uma bola de futebol. Para participar, era necessário responder perguntas enviando cartas ou diretamente pelo site do Cartoon Network. Já a parte das entrevistas com o Space Ghost, dessa vez tivemos 4 entrevistados. Foram eles: Zico, Veron, Hugo Sanches e Filhol. Todas elas foram exibidas no Brasil e na América Latina. Além disso, nesse ano aconteceu também a Copa Toon ao vivo em São Paulo, um evento com atividades esportivas para crianças com os personagens do Cartoon Network.
A edição de 2005 é muito elogiada e amada pelos fãs, sendo considerada a melhor edição. A grande atração do especial de 2005 foi a participação de 3 craques do futebol mundial: o brasileiro Ronaldo Nazário, o argentino Juan Pablo Sorín e o mexicano Rafael Marques. Eles contracenaram diretamente com os personagens do canal. O quadro Pros vs Cartoons mostrava esses jogadores em entrevistas e desafios com figuras icônicas do canal, culminando em partidas animadas onde os craques formavam times e jogavam lado a lado com os Toons, como o Fantasma do Espaço atuando como apresentador e o personagem Breck como host. Além dos especiais na TV, a Copa Toon ficou extremamente famosa pelos adver games lançados no site oficial do Cartoon Network. A versão de 2005 seguia a tradição de permitir que as crianças montassem seus times dos sonhos, escolhendo goleiros e jogadores de linha com base em habilidades, para disputar um torneio no estilo fliperama. A edição de 2006 foi mais focada no futebol em si, surfando na onda da Copa do Mundo na Alemanha, que terminou com vitória italiana. Essa edição se destacou por misturar os personagens clássicos dos desenhos animados com grandes astros reais do futebol mundial da época. O torneio contou com comerciais e vinhetas interativas estreladas por craques da época, como o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, o argentino Carlos Tevez e o mexicano Jared Borghetti. Crianças e internautas de 12 países podiam se registrar no site oficial e acumular pontos jogando em nome de sua nação. O jogo de navegador daquele ano, muitos lembram dele em formato Flash/3D, permitia montar times misturando os personagens do canal para disputar partidas de futebol arcade rápidas e divertidas. Além dos jogos online, a TV exibia curtas especiais dos personagens jogando futebol e maratonas de desenhos temáticos, como o anime de futebol Super Campeões. Algumas edições depois, o Cartoon inova de novo com a edição de 2009, marcada pelo grande foco na interatividade. O canal exibia vinhetas animadas, onde personagens dos desenhos disputavam partidas alucinantes nos intervalos. O público escolhia os capitães e jogadores para a seleção Toon por meio do site, e os desenhos mais votados ganhavam episódios especiais ou maratonas ao longo da programação. Na época, o site do Cartoon Network contava com a Liga Toon, onde os fãs podiam jogar partidas de futebol simplificadas com seus heróis favoritos. Devido à mudança tecnológica ao longo dos anos, os jogos daquela época clássica de navegador, feitos em Adobe Flash, se tornaram arquivos históricos da internet. A partir da década de 2010, a Cartoon tomou uma decisão. A Copa Toon seria mais digital, o que coincide bastante com a nova programação e a nova identidade visual. Com a nova mudança da Cartoon nos Estados Unidos, saindo da era Prefuse, que não é tão reconhecida, quase não possuindo vídeos de comerciais da época, indo diretamente a uma das eras favoritas da Cartoon Network, na minha opinião, a era Check 1.0. No Brasil, tomou um rumo bem diferente. Naquela época, nós tínhamos entrado na era Toonix, que eram esses personagens brancos que poderiam virar outras cores ou personagens da Cartoon. Uma curiosidade é que esses personagens foram inspirados nos Nodes dos Estados Unidos, e também os personagens apareceram em um jogo da Cartoon nos Estados Unidos, que só foi usado em um site que não tinha nenhuma ligação ao futebol. Mas nessa época, tivemos um jogo da Copa Toon para a comemoração da Copa do Mundo de 2010, que ocorreu na África do Sul, e tivemos a Espanha como vencedora. E gostaria de fazer uma pausa breve nesse programa para parabenizar a Espanha por ter ganhado nessa Copa do Mundo, porque a Argentina estava ganhando vantagem da FIFA para ganharem de novo. Mas muito obrigado, Espanha, por ter mudado isso. Continuando, nesse jogo, que ainda para computador, nós escolhemos um time de Toonix tematizados com diversos desenhos, como Ben 10, Hora de Aventura e muitos outros. O jogo era simples, você precisa ganhar do time adversário para avançar de fase, e essa premissa foi muito usada para os jogos seguintes. Em geral, o jogo tinha servidores que já não existem mais, porque já se passaram mais de 16 anos, e os gráficos eram em 3D, mas com um pouco de 2D na perspectiva do jogo. Na Copa do 7-1, quero dizer, na Copa do Mundo que ocorreu no Brasil, tivemos o auge do sucesso da Copa Toon no Brasil, com não só um novo jogo, mas também uma publicidade para divulgar o jogo. Dessa vez o jogo era totalmente para mobile e também para computador, e dava para jogar em qualquer lugar, desde que você tivesse internet para jogar multiplayer. Mas caso não tivesse, você tinha o modo de um jogador. No jogo nós tínhamos apenas 4 times, sendo compostos pelo incrível mundo de Gumball, Ben 10 Omniverse, Hora de Aventura e Apenas um Show, que eram os desenhos que estavam em alta na época. O jogo se passa no Brasil, tendo um estádio flutuante nas famosas cidades do Brasil. Além disso, o jogo era completamente em 3D, não tendo mais aquela perspectiva 2D.
No jogo, você pode dar um super chute ao segurar o botão para tentar mandar a bola para o gol. Junto disso, tinha a mecânica de segurar um personagem para roubar a bola. E uma das mecânicas que foi muito usado nos anos seguintes é a de dar rasteira nos outros jogadores. Tiveram várias propagandas divulgando o jogo e zoando algum jogador que estava em alta. Teve um que zoava o corte de cabelo do Neymar da época. Tiveram versões como a Superstars, que era como a Copa Toon de 2010, só que ao invés de ir para qualquer direção para passar a bola para seu aliado, o jogo era mais focado em estratégia e cartas para poder avançar para o gol, tendo apenas duas direções, direita e esquerda. E o que os Toontubers jogaram na Copa de 2018, o Copa Toon Goleadores, que era para mobile, e tinha a mesma premissa do de 2014, com gráficos 3D e uma mecânica que, ao ser carregado, você podia dar um super chute para o gol. Na Copa de 2018 foi o ápice do sucesso, tendo bastante conteúdo no jogo e fora dele. Mas como felicidade de pobre dura pouco, tivemos algumas mudanças. O jogo passou a ser totalmente para os celulares, sem nenhuma compatibilidade com os computadores, abandonando de vez a ideia original dos jogos anteriores. Outra mudança que ocorreu foi que agora os personagens eram completamente em 2D, como os desenhos eram na época. Também tivemos a remoção de vários personagens da Cartoon, como o Ben 10 Omniverse, e apenas um show, para atenderem aos novos desenhos que estavam chegando, como os Ursos Sem Curso, o reboot dos Jovens Titans, que até tem episódios bons, mas o resto são uma bosta, e o que considero a pior versão de todas, o Ben 10 Reboot, que não tem jeito. Se eu fizesse uma tier list com os piores desenhos da minha opinião, ele ficaria na pior de todas. Nesse novo jogo, ele resgata um pouco da antiga essência dos jogos anteriores, uma delas sendo de você poder misturar outros personagens no seu time e selecionar um país, assim como no futebol normal. Cada um dos personagens tinham seus status de velocidade, potência do chute e precisão dos passes. O jogo era a mesma coisa dos outros, só que nesse você pode coletar durante a partida poderes para atrapalhar o time adversário e coletar moedas, assim como no Mario Kart. Com as moedas que você ganha, você pode comprar novos personagens, cenários e novas bolas de futebol. Além de ter um sistema de ranking, que na época que joguei, eu não entendi muito bem, mas a única coisa que posso falar é que eu zerei tudo desse jogo. Comprei cenários, várias bolas de futebol e todos os personagens. Mas eu perdi interesse na época depois de zerar e desinstalei e não salvei o progresso. O jogo teve várias atualizações e melhorias. E adicionaram mais personagens, removeram outros que ou porque o desenho acabou, ou porque o criador da obra fez muita coisa errada fora do horário de trabalho, na empresa que é complicado. Esse jogo fez um enorme sucesso, rendendo mais de 100 milhões de downloads na Play Store, e até mesmo uma minissérie, onde os apresentadores eram Gumball e Darwin. Mas afinal, como se encontra o jogo nos dias atuais? Bem, ele já não está recebendo tantas atualizações, e inclusive a última atualização que recebeu ocorreu em 9 de outubro do ano passado. E até mesmo nesse ano de Copa do Mundo, não teve comerciais ou atualizações e jogos novos. E infelizmente ele está caindo no esquecimento, o que é bastante triste ver um jogo que antes tinha tanta relevância no passado e agora sendo esquecido por todos. E espero mesmo que a Cartoon Network venha a lançar alguma coisa sobre a Copa Toon ou um novo jogo relacionado. Mas enfim, muito obrigado por assistir até aqui. Por favor, deixem o like e se inscrevam no canal, porque para fazer o roteiro e o vídeo foi cansativo e demorado. Obrigado por tudo e até o próximo programa e tchau!